Ela passou 15 anos calada, 15 anos presa entre paredes que ninguém enxergava. 15 anos respirando silêncio e esperando que alguém se atrevesse a ver o que todos preferiam ignorar. Mas naquela manhã cinzenta de inverno, algo finalmente mudou. Um milionário colocou a mão na maçaneta proibida, e a casa inteira pareceu prender a respiração. Antes de mergulharmos nessa história, me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Eu adoro ver até onde nossas narrativas chegam e quem as acompanha. Agora respire fundo, porque esta é uma daquelas histórias que te fazem questionar quem realmente está ao seu lado e o que existe por trás das portas que ninguém tem coragem de abrir. Aquele portão de ferro trabalhado era mais imponente que qualquer muralha medieval. O bairro nobre parecia sempre silencioso, quase solene, e a mansão Saldívar era a joia central daquele mundo reservado a poucos. A fachada branca com janelas altas transmitia elegância, poder e décadas de tradição. Mas para Clara, a nova empregada contratada para assumir o trabalho da lavanderia, aquele lugar parecia mais uma fortaleza. Ela carregava uma pasta com documentos amassados e um coração acelerado. Precisava do emprego. Precisava ajudar a mãe doente. Precisava sobreviver, e naquele momento não queria pensar no que teria que suportar para isso. Quando o portão se abriu sozinho, como se tivesse sido ativado pelo destino, Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma governanta rígida, uniforme impecável, expressão indecifrável, surgira na porta principal. Seu nome era Regina. Entre. Não atrase o cronograma, disse ela sem olhar nos olhos de Clara. O mármore cintilante refletia luzes douradas. Tapetes orientais protegiam corredores silenciosos demais. Quadros enormes decoravam as paredes, retratos de ancestrais da família Saldívar, personalidades que pareciam julgar quem ousasse atravessar aquele hall. Clara caminhou em silêncio, sem saber para onde olhar. Regina falava rápido, como quem recita ordens antigas. Pontualidade é regra absoluta. Curiosidade é proibida. Nada se pergunta nesta casa que não seja necessário ao trabalho. Era uma lista dura, mas Clara concordou com a cabeça. O emprego era melhor do que qualquer coisa que ela já tivera. Ela sabia obedecer. Ela sabia se calar. Mas havia algo estranho ali. Algo que ninguém dizia, mas que o ar carregava. A casa era grande demais para ser tão vazia. Onde estavam os moradores? Onde estava o dono da mansão? Regina explicou que o Sr. Otávio Saldívar, o herdeiro e atual proprietário, estava viajando pela Europa, cuidando de negócios, como sempre fazia. Ele era visto poucas vezes por ano. Quem reinava ali era outra pessoa, a matriarca. Dona Letícia Saldívar. Uma mulher que ninguém via, mas todos sentiam o peso da presença. Você só fala com ela quando ela falar com você, disse Regina. E ela raramente fala. No segundo andar, as portas eram altas e belíssimas, mas Clara percebeu que algumas delas estavam fechadas com trincos pesados de ferro escuro, diferentes do resto da decoração. Não eram portas comuns. Eram selos. Barreiras. E embora Regina não tivesse dito, Clara entendeu, certas áreas da casa não pertenciam a ninguém, pelo menos, não mais. O quarto destinado aos empregados ficava no térreo, isolado do restante da mansão. Ali, Clara conheceu os outros funcionários. Alguns eram simpáticos, mas todos tinham olhos cansados, opacos, como se tivessem aprendido a sobreviver sem questionar. O jardineiro mal falava. O motorista mantinha-se distante. A cozinheira sorria pouco. Era como se cada um carregasse segredos que não ousava dividir. Naquela noite, enquanto ajustava os lençóis finos que deveria lavar no dia seguinte, Clara ouviu um som, um lamento abafado, como um sussurro vindo das profundezas da casa. Olhou ao redor, mas ninguém reagiu. Fingiu que não ouviu. Mas aquele som voltaria. E seria impossível ignorar. Do outro lado da cidade, em seu avião particular prestes a pousar, Otávio Saldívar observava São Paulo pela janela. Anos fora de casa, viagens, reuniões, acordos milionários, mas havia algo naquela volta que mexia com ele. Uma carta anônima havia chegado ao seu escritório em Londres. Há uma porta trancada em sua mansão. Uma porta que nunca deveria existir. E atrás dela, alguém que você esqueceu. Ele achou ridículo no começo. Mas a carta citava detalhes da arquitetura e hábitos da casa que só alguém interno poderia saber. Ele não respondeu à mensagem, mas aquilo ficou na cabeça como um espinho. Enquanto Clara tentava dormir, Otávio descia do carro diante da mansão que cresceu sem notar os espaços vazios, os mesmos espaços onde certas histórias foram apagadas.
Quando ele atravessou o hall e viu Regina lhe dar boas-vindas, sentiu uma estranha sensação. Algo estava errado ali, pela primeira vez, decidiu não ignorar esse instinto. No corredor principal, passou por uma porta com fechadura pesada e pensou, quando isso foi colocado aqui? Regina desviou o olhar, apressando-o para o escritório. Mas a pergunta dele ficaria suspensa no ar, e mais cedo do que todos esperavam, se tornaria a chave que libertaria a verdade de 15 anos. E é aqui que nossa jornada realmente começa. Uma casa rica, impecável, silenciosa demais. Uma jovem que precisa do emprego mas sente que algo respira nas paredes. E o herdeiro que finalmente volta, trazendo consigo a única coisa que pode destruir segredos, curiosidade. E coragem. Clara acordou antes do amanhecer, como lhe ensinaram desde criança. Levantou da cama estreita no quarto dos empregados e calçou os sapatos leves, tentando não fazer barulho. A rotina começava cedo na mansão Saldívar. O café devia estar preparado às 6, lençóis trocados até às 8, toalhas alinhadas como se fossem parte de um ritual meticuloso. Nada ali era apenas trabalho. Era disciplina. Era hierarquia. Era silêncio. A cozinha tinha cheiro de pão fresco, mas também de vigilância. A cozinheira, Dona Beatriz, estava com cara de quem não dormira. O motorista tomava café sem olhar para ninguém. A governanta Regina circulava como uma sombra, vigiando cada gesto, cada falta de postura. Clara sentou-se discretamente. Dona Beatriz lhe entregou uma caneca. Comece alimentando-se primeiro, ou desmaia no meio da manhã, disse, mas o tom era mais compassivo do que o resto da casa costumava permitir. Quando a governanta saiu da cozinha, Dona Beatriz se aproximou e sussurrou, você ouviu alguma coisa ontem à noite? Clara hesitou. Talvez um barulho. Como se alguém estivesse chorando. A cozinheira empalideceu. Faz anos que nenhum novo funcionário admite ouvir isso. Depois se calou, apertou os lábios e afastou-se. Clara percebeu que ali todos sabiam demais, e falavam de menos. Mais tarde, enquanto recolhia roupas do segundo andar, Clara sentiu novamente. Um som fino, quase humano, vindo do fundo do corredor oeste, o corredor com as portas de ferro. O lamento veio mais nítido, 3 notas que lembravam um pedido abafado. Ela recuou instintivamente. Não desça aí, murmurou uma voz atrás dela. Era o jardineiro, um homem idoso e curvado chamado seu Anselmo. A gente aprende a fingir que nunca ouviu nada. Ele não esperou resposta e desapareceu pela escada lateral. Mas Clara não era boa em fingir. Ao meio-dia, a mansão parecia mais viva do que nunca. Motoristas entravam e saíam, uma florista chegou com arranjos, regalias da alta sociedade. Servos trabalhavam rápido, mas sem falar sobre aquilo que realmente importava. No início da tarde, o carro preto e discreto parou no portão. Otávio Saldívar finalmente tinha chegado. Foi recebido com formalidade. Regina inclinou a cabeça, funcionários ficaram imóveis enquanto ele atravessava o hall. Seu olhar era frio e observador. Clara reparou que apesar de ser jovem para um herdeiro daquele porte, pouco mais de 40 anos, algo nele parecia antigo demais. Ele caminhava com o corpo aqui, mas a alma distante. Quando subiu para o escritório, passou novamente pelo corredor das portas interditadas. Seu olhar parou ali por mais tempo do que deveria. Regina percebeu e se adiantou. A ala oeste continua em manutenção, senhor. Estrutura antiga, infiltração. Otávio observou a fechadura pesada que brilhava como aço recente. Interessante, murmurou, mas seguiu adiante. À noite, Clara levava roupas limpas às suítes quando ouviu vozes no andar superior. Uma discussão abafada. A voz de Otávio, firme. A voz de Regina, tensa, calculada. Por que a fechadura é nova? Por segurança da estrutura. Desde quando segurança exige aço industrial? Houve silêncio. Depois o som dos passos de Otávio se afastando. Ao retornar para o térreo, Clara cruzou com a cozinheira outra vez. Já começou, murmurou Dona Beatriz. Quando ele volta, a casa segura a respiração. Horas se passaram e a mansão adormeceu, exceto Clara. Ela voltará ao corredor oeste, movida por algo que não conseguia explicar. O som vinha outra vez, mais sofrido, mais humano. Então, algo ainda mais perturbador. Uma batida fraca atrás da porta, como se alguém tentasse fazer existir. Alô? Clara perguntou num sussurro involuntário. Do outro lado, uma respiração trêmula. Depois silêncio absoluto. Ela recuou sem pensar,
quase correndo até seus aposentos, onde permaneceu acordada até o amanhecer, imaginando quem ou o que estava atrás daquela porta trancada há anos. No andar de cima, Otávio também não dormia. Ele segurava a carta anônima. Os olhos percorriam as palavras de novo, como se buscasse coragem neles. Há uma porta na sua casa. A que ninguém te deixou abrir. No fundo da mansão, o lamento reapareceu. Mas dessa vez, 2 corações ouviram, o da empregada nova e o do dono que finalmente voltou para descobrir o que passou tempo demais enterrado. Clara passou o dia tentando encaixar-se na rotina, mas os pensamentos insistiam em escapar. O som abafado atrás da porta proibida não era imaginação sua, era real, humano, doloroso. Tinha certeza. E isso transformava aquele corredor silencioso no lugar mais perturbador da mansão. Mas em uma casa que paga bem demais, curiosidade não era uma virtude, era perigo. O relógio marcava 8 da manhã quando Regina reuniu os funcionários no salão de serviço. Era assim toda a primeira terça-feira do mês, segundo explicaram a Clara. Uma espécie de revisão de conduta, como a governanta chamava. Ali ficavam alinhados como alunos diante de uma professora implacável. Regina segurava um fichário preto. Sempre começava lendo regras, como se falasse diretamente para Clara, repetia, nesta casa, a ordem é mais importante que a verdade. Clara sentiu o peso da frase. Era quase um aviso. Depois vieram as instruções habituais, reposição de peças de prata, horário do chá de Dona Letícia, atendimento às floristas e decoradores. Tudo parecia normal até que Regina virou a página e começou a ler um trecho novo. Regra número 6. É terminantemente proibido abrir ou aproximar-se das portas da ala oeste sem convocação direta do proprietário. Clara viu os olhares dos funcionários se cruzarem rapidamente, como quem confirma algo temido. A cozinheira evitava olhar para ela. Seu Anselmo baixou os olhos e as mãos endureceram. O motorista ficou imóvel, mas seus dedos tremiam. Regina continuou, qualquer violação dessas diretrizes implica dispensa imediata, sem carta de recomendação. E foi além, e passível de investigação judicial, conforme instruções do Conselho da Família. Clara engoliu seco. Que tipo de porta precisava ser protegida com ameaça jurídica? Quando a reunião terminou, os empregados se dispersaram como sombras fugindo da luz. A tensão era palpável. Clara ficou para trás e encontrou-se com Dona Beatriz na cozinha. Não pense demais no que ouviu, disse a cozinheira, mexendo uma panela sem olhar para ela. Mas por que todo mundo tem medo daquele lugar? Clara perguntou cautelosamente. Dona Beatriz parou. Respirou fundo e falou como quem carregava algo entalado há anos, porque aqui nem tudo é o que parece. Antes que pudesse dizer mais, Regina apareceu, cortando o ar como faca. Beatriz, o chá da senhora Letícia está atrasado. A cozinheira se virou imediatamente, calada. Clara entendeu, ninguém podia falar. Não ali. Não com paredes que pareciam escutar. Na mesma tarde, Otávio atravessou o corredor principal com passos silenciosos. Regina o seguia, ditando relatórios, mas ele não escutava. O olhar dele estava preso na ala oeste. As portas trancadas chamavam sua atenção como uma lembrança esquecida. Por que mandaram instalar blindagem neste setor? Ele perguntou. Regina hesitou. Decisão antiga, senhor. Antes da sua administração. Quem autorizou? Ele insistiu. Seu pai. A resposta soou ensaiada demais. Otávio aproximou-se da primeira porta e tocou o metal gelado. Algo nele estremeceu, sensações que não reconhecia, fragmentos quase apagados. À noite, Clara estava na lavanderia quando ouviu passos vindo do jardim. Pela pequena janela, viu seu Anselmo caminhando lentamente pelo gramado, como se estivesse conversando com as plantas. Decidiu ir até ele. Seu Anselmo, posso perguntar uma coisa? Ele continuou podando uma roseira, sem levantar os olhos. Não deveria. Mas o senhor também ouviu aquele som. Desta vez, ele parou. O silêncio durou tempo demais, até que murmurou, não fui eu quem ouviu. Mas já ouvi quem ouviu. E essas pessoas, já não estão mais aqui. Ela sentiu um arrepio profundo. O que aconteceu com elas? Se foram, respondeu. Mas o modo como ele apertou a tesoura dizia outra coisa, foram caladas. Antes que Clara pudesse reagir, Regina apareceu na varanda. Clara, volte à lavanderia. Seu tom era autoritário demais para ser apenas sobre disciplina. Clara obedeceu, não por respeito, mas por sobrevivência. Mais tarde,
Quando todos dormiam, o som voltou. Mas dessa vez, Clara percebeu algo diferente. Não era apenas choro. Era algo como passos lentamente arrastados, vindo de debaixo do chão. Ela levantou-se, atravessou o corredor, chegou perto da porta proibida. Quem está aí? Sussurrou. Silêncio. Depois, 3 batidas fracas. Clara recuou, mas algo dentro dela implorava para ficar. No andar superior, Otávio também não conseguia dormir. Ele acendeu a luz do escritório, abriu uma gaveta antiga e encontrou algo que não lembrava existir. Uma chave pequena, antiga, de ferro. Ao pegá-la, sentiu um calafrio inexplicável. A carta anônima voltava à mente. A porta que você nunca abriu esconde aquilo que destruíram em você. Ao amanhecer, Clara desceu para a cozinha. Mas encontrou apenas silêncio. Dona Beatriz não estava lá. O motorista não estava no pátio. A casa parecia suspensa. Então Regina entrou, segurando uma pasta. E anunciou sem expressão: temos uma alteração. A cozinheira pediu demissão durante a madrugada. A partir de hoje, outra pessoa ocupará o cargo. Clara congelou. Dona Beatriz tinha dito que ouviu algo. Tinha dito que todos sabiam demais. Agora, sumira. Sem despedida. Sem explicação. Seu Anselmo passou ao lado dela e sussurrou sem mover os lábios. É assim que a casa cala as vozes. Clara sentiu um nó na garganta. O milionário ainda não sabia. Mas ela entendia agora o suficiente para ter medo. E não era da porta. Era das pessoas tentando manter a porta fechada. A ausência de Dona Beatriz pairava sobre a casa como um luto não anunciado. O café da manhã foi servido por uma jovem cozinheira temporária que ninguém conhecia, e todos fingiram aceitar. Mas os olhos dos empregados denunciavam inquietação. Clara sentiu a presença invisível da governanta por trás de cada gesto deles, como uma mão que apertava suas vozes antes que escapassem. Quando os relógios marcaram 9 da manhã, Otávio Saldívar desceu a escadaria principal. O dono da mansão tinha uma postura rígida, mas algo em sua expressão estava diferente daquela da noite anterior. Ele caminhava como quem buscava algo, ou talvez, como quem começava a admitir que estava sendo enganado. Regina aproximou-se com papéis na mão. Senhor, sua mãe está descansando. Prefere que eu leve o café ao quarto dela? Curioso, Clara jamais vira Dona Letícia. Era como um fantasma vivo, mencionada mas nunca mostrada. Não, disse Otávio. Eu mesmo tomarei café com ela hoje. Regina congelou por uma fração de segundo, quase imperceptível, mas visível demais para quem buscava sinais. Ela não está recebendo visitas, senhor. A saúde. Eu não perguntei sobre visitas. Perguntei se posso tomar café com minha mãe. Uma tensão elétrica atravessou o hall. Regina sorriu, mas foi um sorriso errado, controlado, ensaiado. Claro, senhor. Prepararei tudo imediatamente. Ela desapareceu, e Clara voltou a sentir aquela sensação de que nada ali era natural. Tudo era coreografado, observado, ajustado para manter certas verdades enterradas. Quando Clara começou a limpar a sala de estudos, encontrou Joana, a moça da limpeza, recolhendo papéis rasgados no lixo. Nova cozinheira tomou um susto. Sussurrou a jovem sem levantar o olhar. Tentou perguntar onde está Dona Beatriz. Regina mandou recolher tudo, como se fosse sujeira demais deixar um rastro. Clara aproximou-se. Você sabia que isso podia acontecer? Joana riu, sem humor. Aprende rápido. Quando alguém desaparece, ninguém pergunta. Falar é veneno nessa casa. Então Joana fez algo inesperado. Puxou Clara para trás da cortina. Antes que seja tarde demais, escuta, murmurou, seus olhos brilhando com medo real. O que você ouviu no corredor oeste, eu ouvi também. E outras pessoas antes de nós também ouviram. E o que aconteceu com elas? Joana olhou para o chão. Elas sumiram. A frase pairou no ar como acusação e aviso. Na ala oeste, Otávio parou em frente à porta proibida pela 5ª vez naquele dia. A sensação aumentava, quase física. Ele só não entendia. Por quê? Porque aquela porta parecia familiar, se ele não se lembrava de nada relativo a ela. Atrás dele, Regina apareceu. Senhor, seu pai mandou selar este setor após a morte de sua esposa. Há memórias difíceis aqui. É melhor deixá-las onde estão. Otávio franziu o senho. Eu tinha 17 anos quando minha mãe morreu. Estranho que não me lembro disso como algo difícil, mas como algo quase apagado. Regina sorriu com amabilidade treinada.
A mente protege o coração, Senhor. Mas ao olhar nos olhos dela, ele percebeu, aquela explicação era simples demais. E nessa mansão, nada era simples. Ao anoitecer, Clara encontrava-se novamente no corredor oeste. Ela não queria estar ali. Mas havia algo que a puxava, como se aquela voz estivesse chamando seu nome, implorando para não ser esquecida. O som voltou. Um murmúrio fraco. Depois um choro. Não era lamento de fantasma. Era o som de alguém que estava vivo. Clara fechou os olhos, respirou fundo e colocou a mão sobre a porta. Eu estou aqui, sussurrou. Do outro lado, alguém bateu 3 vezes, fracas, desesperadas. Ela recuou com um soluço preso na garganta. Quando abriu os olhos, seu Anselmo estava atrás dela. Não faça isso, murmurou, com voz trêmula como nunca. Quem bate ali, não quer ser esquecida. Mas quem quer ajudar, costuma desaparecer. E você não pode desaparecer, menina. Clara sentiu a pergunta crescer dentro dela. Por que ninguém quer abrir essa porta? A resposta veio com a voz do jardineiro, baixa demais para ecoar. Porque quem deveria abrir, é o único que nunca teve coragem. E logo depois, ele se afastou antes que Regina os visse. À noite, Clara ouviu passos suaves no corredor. Espiou pela fresta da porta e viu Otávio caminhando sozinho, sem Regina, sem assistentes, indo justamente em direção ao setor proibido. Ele parou diante da porta, respirou fundo e tocou o metal com a ponta dos dedos. A chave antiga que encontrara estava em seu bolso. Clara sustentou a respiração. Mas antes que ele pudesse inseri-la na fechadura, outra voz ecoou, fria, imperativa. Senhor, sua mãe está tendo um episódio. Precisa do senhor agora. Regina. Otávio guardou a chave e seguiu-a. A porta ficou onde estava, guardando seu segredo. E algo em Clara se quebrou, medo, indignação, curiosidade, tudo misturado. Ela nunca imaginou que um dia pudesse odiar uma porta. O resto da casa adormeceu, mas naquela madrugada, quando tudo deveria estar quieto, Clara ouviu algo que congelou sua alma. Alguém falando seu nome. Não gritando. Sussurrando. Do outro lado daquela parede que ninguém queria abrir. Era difícil trabalhar com as mãos enquanto a mente tentava entender se alguém, preso no escuro há anos, havia acabado de chamar seu nome. Clara passou a manhã dobrando roupas, mas sua atenção estava longe dali, estava atrás da porta cinza de metal no corredor oeste. Se não tivesse ouvido seu nome, teria acreditado que era só imaginação. Mas ouviu. Com nitidez demais para ser delírio. Por volta do meio-dia, quando levava toalhas para a ala dos hóspedes, cruzou com Otávio no corredor. Ele andava sem pressa, mas o olhar estava carregado. Então ele falou algo inesperado. Você é a nova funcionária, não é? Clara assentiu, surpresa. Sim, senhor. Qual é o seu nome? Clara. Ele observou como quem procurava algo nela, talvez honestidade, talvez uma sensação que confirmasse o que ele próprio estava sentindo. Clara, repetiu ele, como se testasse o nome. Você já viu algo estranho nesta casa? A pergunta caiu como um raio. Ela ficou imóvel. Ele tinha percebido. Talvez ela não estivesse sozinha. Mas antes que pudesse responder, Regina apareceu como um fantasma surgindo de paredes. Senhor Saldívar, os documentos aguardam no escritório. A governanta lançou um olhar cortante a Clara. Otávio hesitou, mas seguiu Regina. Ele se virou uma última vez para Clara, e ela percebeu, ele estava procurando uma verdade que ninguém tinha coragem de dar. À tarde, Clara foi encarregada de organizar um depósito de itens antigos, localizado atrás da biblioteca. Era um salão onde mantinham quadros esquecidos, malas velhas e caixas fechadas com anos de poeira. Joana ajudava, silenciosa. Quando Clara abriu uma das caixas, encontrou algo estranho, uma foto emoldurada. Um homem jovem, de braços dados a uma mulher elegante, cabelos loiros soltos e sorriso sereno. Atrás deles, o jardim da mansão, mas mais vivo, cheio de flores altas e carpas na fonte. A imagem exalava a vida que hoje não existia ali. Clara virou a foto. No verso, algo escrito à mão. Otávio e Helena, 2007. Clara gelou. Helena. O nome ecoou nos corredores da casa silenciosamente desde que chegará, mas nunca em voz alta. Era o nome que ninguém dizia. Era o nome que parecia pairar como ferida histórica. Joana viu o rosto de Clara e também congelou. Guarda isso, antes que alguém veja. Quem é Helena? Clara cochichou. Joana engoliu seco. A mãe dele.
A mulher que Regina diz que não gosta de visitas. A frase trazia um veneno oculto. Mas ela vive aqui? Todo mundo diz que sim. Que ela está doente. Que não sai do quarto. Você já a viu? Joana balançou a cabeça. Ninguém viu. Há anos. A foto parecia pesar como chumbo nas mãos de Clara. Ela guardou-a no avental, sentindo que acabará de pegar um fragmento proibido. À noite, Otávio entrou na biblioteca. Clara estava recolhendo livros quando se virou e deu de cara com ele. Parado à porta, a mesma foto que ela encontrara estava nas mãos dele. Clara congelou. Ele manteve os olhos na imagem por um momento e disse: A casa está cheia de lembranças apagadas. Ele colocou a moldura na mesa, mas não foi embora. Olhou para Clara. Essa foto estava guardada em uma caixa, Clara. Não é natural esconder memórias, a menos que alguém queira controlar o que se lembra. Antes que Clara pudesse responder, Regina entrou abruptamente. Senhor, sua mãe necessita de repouso completo. Já enviaram um chá calmante ao quarto dela. Talvez seja melhor não reabrir feridas. Mas Otávio não tirou os olhos de Clara. Ele percebia que havia algo ali que só os dois compartilhavam. Regina se aproximou da foto, retirou discretamente da mesa e disse: Essas imagens não fazem bem para ninguém. Serão arquivadas onde pertencem. Clara percebeu a intenção: enterrar o passado. Regina deu meia volta e saiu. Otávio suspirou, como quem acorda para uma prisão que nunca soube existir completamente. Naquela madrugada, Clara ouviu novamente aquele lamento arrastado vindo das profundezas. Algo nela quebrou. Não conseguiu mais aceitar ser cúmplice do silêncio. Pegou a foto escondida e foi até o corredor oeste. A porta estava fria como gelo. O som estava mais claro. Eu estou aqui, sussurrou Clara, apertando a moldura contra o peito. Por favor, diga alguma coisa. Dessa vez, a resposta foi diferente. Não um choro. Não uma batida. Foi uma voz rouca, fraca, quebrada pelo tempo. Otávio. Clara recuou. Aquela voz estava pedindo pelo dono da casa. Pedindo pelo filho. O filho cujo nome era pronunciado como se fosse salvação. Clara correu até o andar superior, batendo discretamente na porta do escritório. Otávio abriu, claramente acordado, como se esperasse algo. Senhor, alguém está chamando pelo senhor. Os olhos dele se arregalaram. Onde? Ela apontou. Na ala oeste. Ele pegou a chave do bolso. Mas antes que descessem, passos duros ecoaram pelo corredor. Regina. Senhor, sua mãe está dormindo. A casa precisa de ordem, não distúrbio. Clara viu seus dedos apertarem o metal antigo no bolso, como quem pesa entre ceder e enfrentar. Ele fechou os olhos um instante, e guardou a chave novamente. Falo com ela amanhã. Regina sorriu, satisfeita. Mas Clara sabia que amanhã não viria, porque ela sentiu: alguém naquele porão não teria mais tempo a perder. Naquela noite, quando Clara fechou os olhos, a voz voltou em sua mente, repetindo o mesmo nome. Otávio. Um pedido. Uma lembrança. Um grito sufocado por 15 anos. E Clara entendeu algo terrível. Não era apenas alguém preso. Era alguém esquecido, e a casa inteira conspirava para manter assim. O amanhecer trouxe chuva fina, como se a mansão estivesse se purificando sem sucesso. Clara passou a manhã reorganizando o quarto de hóspedes mais próximo da ala proibida. A cada vez que a porta metálica do corredor oeste surgia no canto do olhar, um arrepio percorria sua espinha. Algo tinha mudado desde a noite anterior. Agora ela sabia que quem estava ali conhecia o dono da casa, e o chamava pelo nome. Que talvez fosse alguém que ele virou as costas sem saber. Que talvez fosse alguém que a casa inteira tinha decidido enterrar. Quando Clara desceu para a cozinha, encontrou a nova cozinheira nervosa. A jovem, chamada Júlia, tremia enquanto mexia numa panela. Sinto alhos na nuca o tempo todo, murmurou. Essa casa, parece que sabe quando estamos com medo. Clara queria dizer que era exagero. Mas não era. Pouco depois do café, Regina convocou Clara à sala de estar. A governanta estava sentada com postura rígida e um bloco de anotações na mesa. Seu olhar era avaliador. Clara, foi relatado que você tem circulado em áreas não autorizadas. O coração dela disparou. Eu apenas estava recolhendo roupas. Não minta. Regina cortou como uma lâmina. Funcionários curiosos são perigosos. Clara tinha duas escolhas: recuar ou encarar. Eu ouvi alguém pedir ajuda, respondeu com voz baixa.
Regina inclinou a cabeça levemente, como um animal que detecta movimento. Nesta casa, ouvimos apenas o que nos mandam ouvir. Clara engoliu seco. O que há naquela ala? A pergunta pairou no ar. Regina se levantou, aproximou-se com passos lentos. Há memórias que não interessam aos vivos. E os mortos não precisam de testemunhas. Mas os mortos não pedem por Otávio, pensou Clara. Regina continuou, se quiser manter seu emprego, e sua vida tranquila, aprenda a trabalhar e calar. Clara saiu tremendo. Não pelo emprego, mas pelo subtexto. E sua vida tranquila. Naquele mesmo dia, Otávio convocou seu Anselmo ao escritório. Clara ouviu o chamado quando levava café ao ambiente. Há quanto tempo está nesta casa? Perguntou Otávio. Quase 30 anos, senhor. Otávio ergueu o olhar. Então sabe mais do que diz. Seu Anselmo não respondeu imediatamente. Senhor, há segredos que enterraram aqui. E às vezes, a terra se mexe. E se eu quiser desenterrá-los? Perguntou o herdeiro. O jardineiro engoliu seco. Então precisa estar preparado para perder coisas que ama. Otávio ficou imóvel. Você tem medo da minha governanta? Eu tenho medo do que ela serve. A conversa acabou quando Regina apareceu no corredor, mais uma vez antes da hora, sempre onde ninguém a queria, como se a casa a chamasse. Naquela noite, Clara estava recolhendo bandejas do andar superior quando ouviu uma porta abrir-se devagar. Otávio saía de seu escritório, sem Regina. Ele caminhou até a ala oeste, e Clara, escondida atrás da escada, observou. Ele parou diante da porta de metal e tirou a chave do bolso. Sua mão tremia. Mas antes que pudesse girá-la, um ruído atrás dele fez Clara prender a respiração. Senhor, chamou Regina, surgindo como se brotasse do chão. Otávio guardou a chave, irritado. Você sempre aparece antes de eu fazer algo importante? Meu dever é proteger a casa e seu senhor. De mim mesmo? Ele perguntou. Regina não respondeu. Ele virou-se e foi embora. A porta permaneceu selada. Clara decidiu tentar sozinha. Quando todos dormiram, ela voltou ao corredor. Baixinho, bateu. 3 batidas devolveram-se lá de dentro. Ela apoiou sua testa na porta. Eu quero ajudar. Mas preciso de respostas. Quem é você? Silêncio. Depois, algo mais forte, tentativa de falar. A voz saiu quase irreconhecível. Oh, Av. A palavra morreu antes de terminar. Clara quase chorou. Eu vou fazê-lo vir. Eu prometo. Footsteps ecoaram. Alguém subia as escadas da ala oeste. Clara correu para o quarto, fechou a porta e se encostou nela com o coração descontrolado. No dia seguinte, Regina mandou Clara limpar o escritório de Otávio, tarefa que nunca tinha sido designada a ela. Clara estranhou. O ambiente era diferente das outras áreas. Pesado, cheio de livros com marcadores, papéis organizados demais. Clara começou a tirar pó quando viu a gaveta inferior levemente aberta. Dentro, a chave. A mesma chave. Ela congelou. Regina estava testando-a? Ou havia deixado aquilo ali porque acreditava que Clara não ousaria tocar? Clara fechou a gaveta. Quando terminou a limpeza e saiu, Otávio apareceu, voltando do telefone. Clara. Ela parou. Se alguém nesta casa pedir para você não duvidar de nada, disse ele com voz baixa, faça exatamente o oposto. Ele passou por ela e entrou no escritório. Clara não entendeu a mensagem de imediato. Mas agora havia uma fagulha. Algo nele estava rompendo. Talvez porque alguém chamara por ele por trás de uma porta que ele nunca conseguiu abrir, e parte dele lembrava, mesmo que não soubesse lembrar. Naquela noite, Clara ouviu outro som da ala oeste. Mas não era um lamento. Era algo ainda mais perturbador. Correntes sendo puxadas. Depois uma respiração ofegante, acelerada, desesperada. E então, a frase que Clara jamais esqueceria, dita com voz partida. Ele não sabe que estou viva. Clara levou a mão à boca. Agora, não era mais curiosidade. Era urgência. O domingo amanheceu mais claro, mas a luz não alcançava o interior daquela casa. Clara acordou com uma sensação que não soube explicar. Não era medo, era movimento. Como se algo na mansão estivesse mudando de lugar. No café da manhã, Regina estava diferente. Seu olhar estava firme demais. Seu silêncio, calculado demais. Quando Clara serviu o café, sentiu que estava sendo avaliada em cada gesto. Você dormiu bem? Perguntou Regina com voz suave demais. Sim, senhora.
Mentira. Ela não dormira. Regina inclinou a cabeça. Que bom. Pessoas cansadas cometem erros. A ameaça veio sutil, mas Clara entendeu. Otávio estava na biblioteca, sentado diante de arquivos antigos. Ele segurava cartas de anos atrás, algumas com caligrafia delicada, outras com assinatura que Clara reconheceu da porta metálica. Clara entrou com bandeja de chá. Ele ergueu o olhar. Você já ouviu alguém pedir ajuda aqui dentro? Perguntou sem rodeios. Clara poderia mentir. Mas algo nele parecia implorar verdade. Sim, respondeu, baixinho. Otávio respirou fundo. Eu também. A revelação quase a fez derrubar a bandeja. Eu achava que era imaginação. Sonhos quebrados da infância. Ele abriu um envelope. Mas eu era criança quando alguém desapareceu dessa casa. E todo mundo me disse que era loucura minha. Clara ousou perguntar. E quem era? Otávio encarou os papéis como quem encara um túmulo. Minha mãe. A palavra atravessou Clara como faca. A voz no porão. A foto virada. As regras proibidas. Tudo se encaixou. Regina me criou dizendo que ela nos abandonou, fugiu para a Europa, largou tudo. Mas eu, sempre senti que isso era mentira. As mãos de Otávio tremeram. Ontem à noite, eu ouvi meu nome pela porta proibida. Clara quase respirou sim. Então ele a encarou com algo novo, fé. Você ouviu também? Sim. Ele fechou os olhos, como quem recebe confirmação do que mais temeu acreditar. Ela está viva, sussurrou. O som de passos aproximando-se silenciou ambos. Regina entrou, sem bater, como sempre. Senhor, os investidores aguardam sua reunião. Otávio fechou a gaveta com a chave dentro, o clique ecoou. Já vou, disse ele, mas seus olhos demoraram em Clara mais do que deveriam. Regina percebeu. Seu olhar para Clara mudou de avaliação a ameaça explícita. Horas depois, Clara foi chamada ao porão, oficialmente para buscar caixas de tecidos. A porta estava destrancada. Ela hesitou antes de entrar. O corredor úmido respirava como coisa viva. Quando estava pegando as caixas, Regina apareceu silenciosa. Curioso como certas portas parecem abrir só para algumas pessoas, não acha? Clara engoliu em seco. Eu só fiz o que me mandaram. Claro que sim, disse Regina, com um sorriso que não alcançava os olhos. E espero que continue assim. O silêncio é uma virtude nesta casa. Regina se aproximou até Clara sentir seu perfume forte, enjoativo como domínio. Você gosta do seu emprego? Sim, senhora. E da sua família? Clara congelou. Regina passou um dedo nos cabelos dela, gesto de posse disfarçado de carinho. Então guarde seus ouvidos para o trabalho e não para portas fechadas. Naquela tarde, Otávio ligou para alguém. Clara ouviu seu tom inquieto. Em Círios psiquiátricos, existia uma internação em nome dela. Do outro lado, silêncio. Não há registros, ele repetiu, mais baixo. Clara passou com a bandeja e ele a chamou. Se você fosse esconder alguém, alguém importante, nesta casa, quem garantiria que ninguém descobrisse? Ela respondeu antes de pensar. Quem controla os funcionários? Quem decide o que é verdade? Os olhos dele se apertaram. Regina. À noite, Clara voltou ao corredor oeste. Mas agora havia 2 guardas, segurança recém-contratados. Regina estava prevenindo. Clara recuou, mas antes de virar viu algo perturbador. Regina conversando com eles, entregando-lhes instruções, e entre elas, claramente escutou. Ninguém entra. Se alguém tentar, me avise antes de avisar o Sr. Otávio. Clara correu para seu quarto. Não podia mais agir sozinha. Precisava falar com Otávio, mas Regina estava sempre um passo à frente. A oportunidade veio inesperada. Meia-noite. Outra tempestade. A casa estalou. Um grito abafado ecoou do subsolo, e um objeto foi arremessado contra a porta metálica lá embaixo. Clara saiu correndo do quarto. No corredor, quase trombou com Otávio. Ele estava pálido. Você ouviu? Perguntou ele. Clara assentiu. Ele olhou para a porta metálica. Depois para Clara. Ela não está chamando por mim. Está chamando por testemunhas. Ele correu até seu escritório, abriu a gaveta, pegou a chave. Regina surgiu do lado oposto do corredor como se tivesse sido invocada pelo ato. Otávio, pare. Ele se virou. Você mentiu para mim durante toda a minha vida. Regina manteve o tom calmo.
Protegi você de verdades que o destruiriam. De minha mãe, ele retrucou. Ela não respondeu. Otávio passou por ela e seguiu. Regina tentou tocar seu braço. Ele se afastou. Se você tentar impedir, eu mando você embora amanhã. Foi a primeira vez que Clara viu Regina tremer. Ele destrancou a porta. As escadas negras esperavam. Venha comigo, disse ele. Clara desceu atrás dele sem hesitação. A luz fraca acendeu com um estalo. O cheiro era pior agora. Otávio abriu a segunda porta com a mesma chave. A cena congelou os dois. A mulher acorrentada ergueu o rosto. Os olhos que chamaram por ele, brilharam. Meu filho. A palavra não saiu. Mas Clara viu nos lábios. Otávio deixou cair a chave. Seu corpo balançou. Ele caminhou até ela como criança perdida. Mãe? Ele perguntou, como quem reaprende a falar. A mulher levantou a mão tremendo. Ele segurou os dedos ossudos dela, e desmoronou. Clara recuou um passo, entendendo que estava presenciando algo que reescrevia destinos. Regina apareceu no topo da escada. Otávio, gritou. Mas ele não olhou para trás. Clara ergueu o olhar. Regina estava branca como mármore. Ela desceu um passo, mas parou quando Otávio gritou. Se você der mais um passo, juro que vai pagar por tudo. A máscara caiu. Regina retrocedeu, silenciosa como sombra. A história agora tinha saído do controle dela. Otávio levantou a mãe nos braços. Clara abriu caminho. Enquanto subiam as escadas, a mansão parecia ruir, não fisicamente, mas simbolicamente. A narrativa construída ali estava sendo rasgada. Quando passaram pela porta metálica, Clara olhou para o fundo da escada, e soube que algo terrível e libertador tinha se iniciado. No corredor, Otávio disse: chame uma ambulância. E a polícia? Regina desabou na parede, sem mais argumentos. Mais tarde, Clara ficou no jardim olhando a tempestade cair enquanto sirenes se aproximavam. Ela sabia apenas uma coisa. Quando a verdade empurra a porta, nada permanece igual. A madrugada se estendeu como se recusasse a virar manhã. As sirenes chegaram, primeiro a ambulância, depois 2 viaturas, depois mais uma com investigadores. A mansão, que sempre operou em silêncio absoluto, agora estava tomada por sons que ela jamais permitiu entrar. Passos apressados, rádios chiando, portas batendo, vozes ordenando. Regina tentava manter controle, a postura elegante, os ombros erguidos, o tom impecável. Mas havia rachaduras. O canto dos lábios tremia. Os olhos fugiam. A máscara que sustentou por 15 anos estava ruindo. Otávio caminhava ao lado da maca onde sua mãe era colocada, segurando a mão dela com força como quem teme que desapareça outra vez. Clara observava à distância, não tinha direito de chegar tão perto, mas sentia que fazia parte daquele momento. Seu peito estava apertado. O ar da mansão parecia pesado demais, carregando histórias roubadas e memórias enterradas. Quando a porta da ambulância se fechou, Otávio se virou. Você vem comigo, disse ele para Clara. Ela piscou. Eu? Sim. Minha mãe disse seu nome quando acordou. Ela quer você lá. Clara assentiu com um nó na garganta. Antes de entrar no carro, olhou para a mansão uma última vez. As janelas, antes impassíveis, agora pareciam observar. Sentiu que estava deixando um corpo vivo que sangrava por dentro. No hospital, Clara ficou sentada em uma cadeira discreta no canto do quarto, enquanto médicos avaliavam a mulher que, até ontem, era apenas um rumor, agora, uma prova viva de horror. Dona Cecília, esse era seu nome verdadeiro, respirava com dificuldade, mas seus olhos permaneciam abertos, fixos no filho que ela tinha voltado a ver. Quantos anos? Perguntou um dos médicos. 15 anos presa, vazou Otávio, com olhar devastado. O médico tocou seu ombro. Ela vai sobreviver. Mas o trauma, isso vai levar tempo. Otávio respirou fundo e encarou Clara. Se você não tivesse insistido, ela estaria morrendo agora, e eu continuaria acreditando que ela me abandonou. Clara olhou para seus sapatos, sem saber o que responder. Foi Dona Cecília quem falou, com voz trêmula. Ela ouviu quando ninguém mais quis ouvir. Pessoas assim nunca são pequenas. Clara engoliu as lágrimas. Enquanto isso, na mansão, Regina estava sendo interrogada. Os policiais encontraram diários escondidos. Registros de ameaças. Drogas psiquiátricas para forjar sintomas. Notas de pagamentos para um cuidante desaparecido. Alguém que nunca apareceu oficialmente no quadro da casa.
Um dos investigadores comentou. Isso não começou do nada. É uma rede. E enquanto ele falava, Clara compreendeu, Regina não agiu sozinha, mas era a guardiã do segredo. No fim da manhã, quando o sol finalmente apareceu, Otávio recebeu uma ligação da polícia. Encontramos documentos que confirmam falsificação da assinatura de sua mãe, movimentação de patrimônio e internações que nunca existiram. Clara viu sua expressão mudar. Regina vai responder por cárcere privado, falsificação, desvio patrimonial e tentativa de homicídio. Mas... Ele apertou o telefone. Haverá outros nomes. Regina foi presa no começo da tarde. Não chorou. Não suplicou. Apenas olhou para Clara ao passar algemada e disse, com suave veneno: Você acha que salvou alguém? Você apenas abriu outra porta. E nem sempre quem entra por ela é aliado. O arrepio percorreu Clara inteira. A polícia a empurrou para dentro da viatura. Os portões cerraram. Dias se passaram. Otávio permaneceu no hospital com a mãe. A mansão ficou entregue aos funcionários e aos investigadores, abrindo compartimentos secretos, desmontando paredes falsas, encontrando registros que nunca deveriam existir. Clara voltou a trabalhar, agora supervisionada por oficiais, não mais por Regina. Mas algo mudou. A casa parecia respirar de forma diferente. Na sexta-feira, Otávio retornou. Quando Clara o encontrou no hall, ele parecia mais velho, mas também, mais vivo. Minha mãe quer te ver. Clara o seguiu até a sala de estar reformada. Dona Cecília estava sentada em uma poltrona diante das janelas abertas, envolta por cobertores leves. O sol entrava pela primeira vez ali sem ser bloqueado. Aproxime-se, disse ela. Clara obedeceu. Quero lhe contar algo que nunca pude dizer antes, começou Cecília, segurando a mão dela. Quando Regina percebeu que você começou a escutar o que ninguém ouvia, ela se desesperou. Clara franziu a testa. Por quê? Porque você era igual àquela menina que desapareceu antes de mim. Otávio olhou para a mãe, confuso. Que menina? A primeira funcionária que descobriu a porta. Ela tentou ajudar. Regina assustou até silenciar. E quando ela voltou a ouvir, sumiu. Sem despedida. Sem corpo. O sangue de Clara gelou. Regina tentou repetir a história comigo? Sim, disse Cecília. Mas você não fugiu. Você não calou. Um silêncio pesado tomou a sala. Você mudou o destino desta casa. Depois daquela conversa, Clara foi deixada sozinha na sacada. Olhou o jardim, agora livre, mas ainda assombrado. Não tinha mais medo, mas tinha peso. O tipo de peso que se sente quando se percebe parte de algo maior que si. Otávio entrou e se aproximou. Você vai ficar aqui? Como administradora? Como parte da casa? Clara pensou no olhar de Regina quando foi levada. Pensou no aviso, nem sempre quem entra é aliado. Depois, pensou na voz atrás da porta que viveu esperando alguém ouvir. Vou ficar. Ele assentiu, como se esperasse essa resposta. Então começa agora. Clara olhou a antiga ala proibida, agora aberta, sendo reformada. E soube. Algumas portas mudam tudo não quando são fechadas, mas quando finalmente se abrem. A reforma começou na manhã seguinte. O corredor oeste estava tomado por carpinteiros, pedreiros, eletricistas, gente que, pela primeira vez, entrava no espaço onde antes só sombras habitavam. Clara observava de longe, sentindo uma inquietação estranha. Não era só uma ala física sendo aberta. Era memória. Era culpa. Era verdade saindo de dentro dos tijolos. A cada parede quebrada, surgiam compartimentos ocultos, documentos lacrados, gavetas improvisadas dentro de alvenaria. A polícia recolhia tudo. Investigadores fotografavam. Mas, mesmo assim, a mansão parecia resistir, não com barulho, mas com silêncio intenso, como um corpo que tenta esconder mais feridas do que confessa. Clara ajudava a organizar caixas com arquivos antigos. Entre recibos e agendas, achou uma pasta com carimbo de 12 anos atrás, assinada por Cecília Saldívar. Conteúdos, cartas pessoais. Ao abrir, encontrou dezenas de páginas que nunca foram enviadas, cartas que Cecília escreveu ao filho quando já estava presa, mas que nunca chegaram a destino. Querido Otávio, ainda estou viva. Filho, se esta carta algum dia sair desse lugar, não acredite nas coisas que dizem sobre mim. Se alguém ler isso, por favor, me encontre. Clara sentiu o estômago revirar. Regina tinha interceptado tudo, e guardado como troféu.
Ela levou as cartas até Cecília, que estava sentada na varanda, tomando ar pela primeira vez sob liberdade real. Quando viu o conjunto, a mulher respirou fundo, reconhecendo seu próprio sofrimento em papel. Eu escrevia todos os meses, disse ela, com voz partida. Achava que um dia alguém abriria. Clara hesitou antes de perguntar. Por que continuou escrevendo se ninguém respondia? Cecília olhou para o jardim. Porque quando paramos de falar com o mundo nos esquece. Eu precisava lembrar a mim mesma que existia. Otávio passou o dia em reuniões com advogados e promotores. Mas ao fim da tarde, pediu que Clara o acompanhasse à biblioteca. Ali, mostrou algo que encontrara em uma parede falsa. Um diário de Regina. Páginas de crueldade metódica, descrições frias de como convencer um herdeiro a desacreditar da própria mãe, registros de manipulação de empregados, listas de pessoas que precisavam ser afastadas. Otávio fechou o caderno com força. Ela construiu meu mundo inteiro com base em mentira. Clara observou. E agora você precisa construir um novo. Ele passou a mão pelos cabelos. Sim. Mas quem eu sou sem as versões dela sobre mim? A pergunta pairou no ar, crua, humana, vulnerável. Clara respondeu. Você é o homem que abriu a porta que ninguém abria. Ele encarou Clara como se nunca tivesse ouvido algo tão simples e tão verdadeiro. À noite, a mansão parecia inquieta. Como se respirasse diferente. Clara caminhou pelos corredores, agora mais iluminados, sem tapetes que abafavam passos. Um eco leve surgia onde antes havia controle absoluto. Na cozinha, encontrou o jardineiro seu Joaquim, agora recontratado, preparando um bule de chá. Você ficou, disse ele com um sorriso tímido. Achei que iria embora quando tudo explodisse. Clara sorriu de volta. Acho que certas verdades nos escolhem. Ele assentiu. A casa sentiu você antes de você sentir a casa. As paredes sabem. Ela riu, mas seu riso morreu quando notou o olhar sério dele. Como assim? O jardineiro se aproximou. Antes de você chegar, Regina tentou trazer outra jovem. Parecia promissora. Curiosa. Ela durou apenas 3 semanas. Clara congelou. O que aconteceu? Desapareceu. Regina disse que pediu demissão e sumiu, mas deixou tudo para trás, roupas, caderno, celular quebrado. Clara sentiu o peso no peito. A menina de quem Cecília falou. Tem alguma coisa que a polícia não encontrou ainda, disse o jardineiro, mexendo o chá. Mas vai aparecer. Casas como essa não escondem fantasmas para sempre. Mais tarde, Otávio chamou Clara ao escritório. Quero que você me ajude com algo, disse ele. Minha mãe quer recuperar os jardins antigos. Clara sorriu, surpresa. Ela sempre cuidou deles, explicou ele. Era sua maneira de respirar. Quero devolver isso a ela. Clara assentiu. Farei tudo o que puder. Ele a observou um segundo a mais. Você já está fazendo. Nas semanas seguintes, a mansão foi se transformando, visualmente e emocionalmente. Cortinas pesadas foram retiradas. Retratos virados foram recolocados. A porta metálica foi removida e fundida, por pedido de Cecília. A casa prendia luz. Mas algo curioso aconteceu. Clara começou a ouvir novos sons. Não gritos. Mas risos. A mansão, antes tensa, agora produzia ecos de vida. Um mês depois, houve uma reunião decisiva. As obras revelaram um segundo compartimento no subsolo, menor, mais escondido que o primeiro. Registros mostravam que alguém ficou ali antes de Cecília. E junto veio um objeto perturbador. Um diário infantil. Clara o abriu com cuidado. Era da jovem que desaparecera anos antes. Regina disse que não devo descer mais. Mas continuo ouvindo a mulher chorar. Acho que alguém está preso. Tenho medo de contar, mas alguém precisa ouvir. Se eu sumir, não deixem me esquecer. Otávio leu o diário em silêncio, depois fechou com dor no olhar. Ela tentou ajudar antes de todos nós. Clara perguntou. Vão encontrá-la? Talvez não, disse ele com tristeza. Mas vamos dar nome, voz e justiça. A mansão parecia ouvir, pela primeira vez, não se calar. Naquela noite, Clara ficou na varanda com Cecília. Por que você ficou? Perguntou a mulher. Clara olhou para as janelas iluminadas. Porque alguém tem que ouvir quando outros não querem mais escutar. Cecília sorriu. E casas só mudam quando pessoas assim entram nelas. Ao subir para dormir, Clara passou diante do corredor reformado,
agora aberto, iluminado. Sem perceber, parou diante da porta onde tudo começou, agora sem fechadura. Ela tocou a maçaneta. Não havia mais grito atrás. Mas um silêncio diferente, de descanso. Então Clara entendeu. Portas podem aprisionar. Mas também podem libertar. A mansão estava aprendendo a respirar outra vez. O escândalo tomou as manchetes por semanas. Herdeira mantida em cárcere pela governanta. Mansão do Jardim Imperial vira cenário de crime doméstico. Rede de manipulação psicológica exposta. Mas, com o tempo, a imprensa encontrou outro assunto e as câmeras partiram. O que ficou não eram notícias, era rescaldo. Era reconstrução. Otávio passava os dias administrando conferências, processos e auditorias. Clara o via por corredores com pilhas de documentos nas mãos, olhos cansados, mas foco inabalável. Quando ele se aproximava dela, a expressão suavizava, como se ela fosse o único ponto neutro naquele universo que desmoronou. Cecília estava mais forte. Caminhava pelo jardim com passos lentos, guiada muitas vezes por Clara. As roseiras, antes negligenciadas, floresciam outra vez. Era como se a casa respondesse à presença dela, como se o seu retorno trouxesse vida ao que estava murcho. Mas as paredes ainda escondiam ecos. Um dia, enquanto Clara catalogava documentos da ala oeste para os investigadores, encontrou algo que acabou alterando o curso de tudo. Uma gravação, um pequeno dispositivo escondido atrás de uma moldura. O arquivo era datado de 8 anos atrás. A voz era infantil. Se eu desaparecer, é porque tentei ajudar alguém que ninguém quer ver. Clara sentiu a respiração sumir. Era a garota perdida. Aquela cujo diário fora encontrado semanas antes. Mas agora tinha voz. Tinha medo capturado em som. Ela correu até Otávio. Encontramos outra prova, disse, colocando o dispositivo sobre sua mesa. Quando ele ouviu, ficou imóvel. Olhos fixos no vazio. A polícia nunca ouviu isso, murmurou ele. Agora vai ouvir. Na semana seguinte, uma equipe especializada voltou à mansão. Procuraram registros, cavaram áreas do jardim, quebraram pisos. Investigadores afirmavam que um crime desse tipo raramente é isolado, sempre há mais histórias soterradas. Cecília chorou ao saber que uma menina tentou salvá-la e pagou o preço. Ela me ouviu antes que você nascesse, disse a Clara, olhando o horizonte. Eu devo viver por ela também. E enquanto as forças da lei buscavam rastros, Clara percebeu algo curioso dentro da casa. Os funcionários faziam algo que nunca fizeram antes, falavam. O jardineiro contava como Regina o ameaçara. Dona Beatriz confessou que sempre ouviu choros, mas achou que era coisa da cabeça. O motorista revelava ter visto movimentações noturnas que nunca entendeu. Cada história era um fragmento, e todos juntos formavam a teia que manteve Cecília soterrada no porão por 15 anos. Mas havia outro tipo de murmúrio, mais inquietante. Será que Regina agiu por conta própria? E se ela recebeu ordens? E se ainda há alguém por trás? Pela primeira vez, Clara viu medo não de Regina, mas do conceito dela. Do que ela representava. Porque Regina era só a mão. Mas quem era o corpo? Um promotor procurou Otávio. Há indícios de que alguém com procuradoria sobre os bens da família assinou documentos enquanto sua mãe estava desaparecida. Otávio franziu a testa. Quem tinha autoridade legal além dela? O promotor olhou longamente para ele. Seu pai. O silêncio explodiu na sala. O pai de Otávio morrera há 6 anos, supostamente de ataque cardíaco. Mas agora sua assinatura estava ligada a movimentações financeiras ocorridas 2 anos após sua morte. É falsificação? Perguntou Otávio, com voz tensa. Ou alguém usou o nome dele com autorização antes de morrer, respondeu o promotor. De toda forma, há uma rede maior. Clara observava de longe. A verdade, agora, não era mais só sobre o porão. Era sobre quem se beneficiou com o desaparecimento de Cecília, com o isolamento de Otávio, com o controle da mansão. Regina era apenas a guardiã. Mas havia arquitetos. À noite, Clara encontrou Cecília na varanda. Posso lhe perguntar algo? Ela disse. Claro, minha menina. O seu marido, ele sabia? Cecília fechou os olhos, e a resposta demorou. Se ele soube, escolheu não ver. E quem escolhe não ver é tão culpado quanto quem faz. Clara sentiu frio. E agora? Agora, respondeu ela com doçura amarga, vamos virar a página e mostrar a verdade para quem quiser ouvi-la.
No dia seguinte, Otávio reuniu Clara, Cecília, o jardineiro e Dona Beatriz. Quero contar a história publicamente, disse. E quero vocês comigo. Cecília sorriu. Clara, assustada, tentou recuar. Eu? Eu só ouvi uma porta. Otávio negou com a cabeça. Você escutou o que ninguém mais queria escutar. Você abriu o primeiro caminho. A história só existe porque você não silenciou. Clara respirou fundo. Aquilo não era uma honra, era responsabilidade. Um documentário começou a ser produzido. Jornalistas entrevistaram Clara, o jardineiro, Cecília. A história que antes era só rumor se tornou narrativa, não sensacionalista, mas humana. Mas antes do lançamento, algo aconteceu. Um envelope sem remetente chegou à mansão. Dentro, uma única frase. Vocês não encontraram tudo. E uma chave. Não da porta metálica, essa já fora destruída. Uma chave antiga, com inscrição desgastada. Clara assegurou, e sentiu o peso de mais uma porta. Otávio olhou para ela. A casa ainda tem mais a dizer. Naquela noite, Clara voltou ao corredor oeste. Onde a antiga porta existiu, agora havia apenas parede recém-pintada. Mas ao olhar com atenção, notou algo. A parede era mais profunda que as outras. Como se houvesse um espaço escondido ali. Seu coração acelerou. Cecília se aproximou devagar, apoiada no bastão. Sente. Sinto. Otávio chegou atrás delas. Havia 2 níveis nesse porão. Nós só abrimos o primeiro. Clara segurou a chave com força. O silêncio era pesado. A verdade, novamente, pedia passagem. A reforma vai parar amanhã. Peritos vão voltar. Outra porta vai ser procurada. A mansão não está pronta. As vítimas também não. E Clara finalmente entendeu. Quando uma casa passa anos escondendo horror, ela não se cura com uma porta aberta. Ela precisa que todas sejam descobertas. Na manhã seguinte, a casa acordou antes das pessoas. Clara sentiu isso quando abriu a janela, um silêncio atento, uma vibração estranha percorrendo o piso, como se as paredes esperassem algo. O envelope misterioso com a chave estava sobre sua mesa. Pequeno. Frio. Pesado demais para o tamanho. No andar de baixo, Otávio falava com os peritos que haviam retornado, desta vez mais preparados com scanners de parede, ferramentas especiais, maletas de prova. A ala oeste fora isolada. Funcionários afastados. O jardim ficou silencioso enquanto sondas detectavam densidades anormais atrás da parede recém-reconstruída. Há um espaço aqui, afirmou o engenheiro. O scanner indica um compartimento oculto com cerca de 2 metros de profundidade. Cecília, sentada no sofá, fechou os olhos como quem reconhece uma cicatriz antiga. Otávio observou os equipamentos, mas seu olhar buscava outra coisa, Clara. Quando ela chegou à sala, ele depositou a chave na palma dela. A casa respondeu primeiro a você. Então você entra. Ela hesitou. Por que eu? Porque esta mansão só abriu para quem ouviu o que os outros ignoraram. Clara acompanhou a equipe até o corredor oeste. Os peritos quebraram a parede com técnica cirúrgica, não com marretas, mas cortando placas como se abrissem um cofre. Atrás dela, surgiu uma porta estreita, bem mais antiga que a metálica principal. De madeira envelhecida, com marca de fogo perto da fechadura. Tinha sido escondida propositalmente décadas atrás. A chave que Clara segurava parecia feita para ela. As mãos tremiam. O silêncio era total. Até os investigadores recuaram para deixá-la passar. Ela colocou a chave. Um clique suave, o tipo de som que não combina com algo tão sinistro. A porta se abriu. Um ar preso há anos escapou, frio, úmido, quase orgânico. Clara engoliu seco e acendeu a lanterna que um policial lhe entregará. Entrou. O espaço era estreito. Não parecia quarto, parecia cela. Nas paredes, marcas riscadas, como contagens. Traços feitos por unha, talvez metal improvisado. Havia centenas, talvez milhares. Clara passou a luz pelo chão, um cobertor, restos de papel, uma caneca enferrujada. Mas o que fez seu corpo gelar foi uma pequena moldura caída, com fotografia dentro. Uma jovem segurando flores, a mesma do diário infantil. A menina desaparecida. Clara caiu de joelhos. Meu Deus! Os investigadores entraram, registrando tudo. Mas ninguém falava. A atmosfera era de luto. Otávio apareceu atrás dela, tocou a moldura. Ela ficou aqui muito antes de minha mãe. Cecília,
que fora trazida na cadeira de rodas, olhou as paredes e começou a chorar silenciosamente. Ela sofreu por mim antes de eu existir, sussurrou. E ninguém a salvou. A busca continuou, revelando papéis escondidos no rodapé, relatórios médicos falsos, laudos assinados com nomes que agora eram investigados. Uma rede de participação muito maior começava a emergir. Os policiais comentaram. Isso não é obra de uma pessoa só. Isso é sistemático. Clara sentiu um peso que não era medo, era revolta. A menina que tentou fazer o certo, ninguém ouviu. Agora, a casa falava por ela. 2 semanas depois, uma cerimônia silenciosa ocorreu no jardim. Cecília segurava a foto da garota desconhecida, agora identificada oficialmente como Evelyn Moraes, desaparecida aos 17 anos. Seus pais haviam morrido acreditando que ela fugira. A verdade nunca chegou até eles. Ela não vai ser esquecida novamente, disse Cecília, com voz firme. Otávio, ao lado, prometeu custear uma investigação adicional, indenização retroativa e memorial permanente. Clara ficou atrás, quase sem sentir os pés no chão. Até que Cecília a chamou. Venha. Quando Clara se aproximou, Cecília segurou sua mão. Você ouviu os mortos. Clara engoliu em seco. Eu só percebi o que estava errado. É assim que começam todas as revoluções, disse Cecília. Com alguém que percebe. Mas a paz que parecia surgir durou pouco. Naquela noite, Clara encontrou um novo bilhete na escrivaninha do quarto dela. Você abriu uma porta, mas não fechou outra. O bilhete não tinha assinatura. A chave velha agora estava ao lado. Clara sentiu um calafrio diferente, não sobre porões, mas sobre pessoas com interesse em manter o passado vivo. No dia seguinte, Otávio chamou Clara ao escritório. Houve uma interferência no sistema de segurança. Alguém acessou registros internos mesmo após Regina ter sido presa. Clara engoliu. Quem? Não sabemos ainda. Mas alguém está tentando limpar rastros. Ela olhou para ele, consciente de algo terrível. A casa tinha cúmplices vivos. Enquanto a investigação aumentava, a relação entre Otávio e Clara se aprofundava. Não como romance imediato, mas como aliança entre sobreviventes. Eles caminhavam pelo jardim discutindo decisões, revisando relatórios, reconstruindo histórias. Eu ainda não sei quem eu sou sem a versão de Regina, ele admitiu um dia. Clara respondeu. Você é o homem que decidiu ver. No fim daquela semana, a polícia informou algo decisivo. Todas as portas foram abertas. Literalmente e metaforicamente. Mas Clara, segurando o bilhete misterioso, sabia que não era verdade. Algumas pessoas querem a escuridão. Algumas histórias nunca admitem luz fácil. Algumas portas não são físicas. E agora ela estava dentro do universo que antes apenas servia, agora participava dele. Cecília a encontrou observando o corredor antigo. Não ache que tudo acabou, disse ela. As casas mudam devagar. Primeiro tiramos as correntes dos corpos. Depois, as correntes das mentes. Clara olhou para ela. Eu vou continuar abrindo. A mulher sorriu. Então ainda há muito o que fazer. À noite, Clara guardou a chave misteriosa e apagou a luz. Mas a mansão, mesmo silenciosa, parecia sussurrar. Obrigada por ouvir. E naquela frase invisível, havia aviso e promessa. Porque portas abertas mudam mundos, e sempre cobram algo. Nos dias que se seguiram à descoberta da segunda cela, algo mudou na forma como a mansão respirava. Antes, o silêncio era uma prisão, agora era um alerta. Clara percebia isso quando caminhava pelos corredores. As janelas abertas deixavam entrar luz, mas o ar ainda carregava algo sombrio, como se a casa esperasse mais revelações. Otávio estava diferente também. As sombras sob os olhos não eram apenas cansaço, mas percepção. Percepção de que os monstros aqui nunca foram paredes, foram pessoas. Pessoas educadas, sorridentes, vestidas de seda. Pessoas que sabiam esconder escuridão. Cecília, por sua vez, começava a recuperar um tipo de força que ninguém imaginava possível. Ela participava das reuniões com investigadores e promotores, narrava detalhes de sua memória fragmentada, refez cronologias, apontou nomes, descreveu hábitos. Seu maior poder não era o que lembrava, mas o que finalmente estava dizendo. A mídia voltou a cercar a mansão quando novas evidências foram divulgadas. Agora não era mais apenas história de cárcere, era um escândalo jurídico, patrimonial, psicológico e político. O desaparecimento de Evelyn Moraes, agora confirmado,
reacendeu o interesse. Mas enquanto os jornalistas queriam sangue, a família queria dignidade. Foi Cecília quem pediu. Não deixem o nome dela ser espetáculo. Ela não morreu para virar manchete. Clara estava ao lado dela quando disse isso. E admirou algo: Cecília tinha sido vítima, mas recusava ser reduzida a isso. Uma noite, Clara saía da sala de documentação quando a governança eletrônica da mansão disparou. A tela exibiu acesso interno não autorizado. Na ala oeste. Clara gelou. A ala estava selada desde a descoberta. Investigadores só voltariam pela manhã. Mas alguém estava lá agora. Ela correu pelo corredor, descalça, o coração martelando. Quando dobrou a esquina, viu algo que fez sua respiração parar. A porta falsa, reconstruída, estava aberta. E luz interna estava acesa. Clara entrou. Documentos estavam revirados. Armários abertos. Pastas faltando. Ela ouviu passos suaves atrás dela. Virou-se. Otávio estava ofegante. Você também viu a notificação? Ela assentiu. Ele examinou o espaço com olhos duros. Alguém entrou ontem à noite também. Achei que fosse erro do sistema. Clara aproximou-se de uma gaveta vazia. O diário da Evelyn não está mais aqui. Otávio inspirou com raiva. Alguém está apagando a história dela. De novo. No dia seguinte, Clara avisou Cecília. A mulher fechou os olhos devagar. Eu avisei. Pessoas que trabalham para apagar memórias são sempre mais perigosas do que as que apenas escondem corpos. Clara perguntou. Quem seria? A resposta foi contida, mas certeira. Quem tinha interesse nesse porão antes de Regina existir? Clara sentiu frio. Você acha que essa prática é mais antiga? Eu sei que é, disse Cecília com voz amarga. Regina não inventou nada. Ela apenas aprendeu com alguém. Investigações forenses encontraram assinaturas antigas, décadas antes, com os mesmos padrões de falsificação. Achados que apontavam para um histórico de desaparecimentos abafados. O pai de Otávio, antes de morrer, havia sido beneficiário direto de transferências patrimoniais que coincidiram com os desaparecimentos. A polícia informou informalmente. Seu pai pode não ter criado o esquema. Mas participou. Clara estava presente quando Otávio recebeu isso. Ele sentou. Olhou para as mãos. Ficou em silêncio. Não chorou, o que piorou. Minha mãe foi trancada por anos porque ela ameaçava um castelo construído por mentiras que começaram antes de Regina existir. E eu, fui educado para proteger esse castelo. Clara se aproximou, não mostrou piedade, mostrou firmeza. Agora você foi educado pela verdade. Ele ergueu o olhar. E o que eu faço com ela? Segue em frente. Exponha. Diga nomes. Arrase o que te feriu. A tensão aumentou. Havia alguém desaparecendo provas, alguém com acesso interno, alguém que escutava, que observava os movimentos da investigação. Câmeras foram instaladas. Segurança reforçada. Mas ainda assim, o fantasma agia. Clara começou a desconfiar não das sombras, mas dos rostos gentis. A cozinheira que sempre evitou confrontos. O motorista demitido e trazido de volta, mas agora distante. O jardineiro com olhos cansados demais. O contador que aparecia apenas para ajustes finais. Pela primeira vez, Clara percebeu. O inimigo não tinha rosto fixo. Era cultura. Era legado. Era conveniência. Numa noite chuvosa, o telefone fixo da mansão tocou, coisa rara desde a reforma. Clara atendeu. Uma voz envelhecida, masculina, metálica. Você abriu a porta errada. Ela estremeceu. Quem fala? Quem cuidou para que ela ficasse fechada antes de Regina nascer? A ligação caiu. Clara correu até a sala onde Otávio estava discutindo com promotores. Alguém sabia o número interno. Alguém que tinha acesso desde antes de Regina. Otávio levantou-se imediatamente. Agora o jogo mudou. Ao meio-dia seguinte, promotores chegaram com mandados extras. Eles vasculharam a contabilidade histórica da família. Descobriram relação antiga com clínicas extrajudiciais, empresas de segurança privada e uma fundação extinta misteriosamente. Regina era só peça. A menina Evelyn era só vítima de uma engrenagem. E Cecília foi punida porque tentou desmontá-la. À noite, Otávio chamou Clara ao corredor oeste. Quero te mostrar algo. Ele abriu uma porta lateral, não uma cela, mas um arquivo antigo. Dentro havia quadros da antiga proprietária da mansão, a avó dele.
Retratos sorridentes ao lado da menina Evelyn. Não era funcionária, disse Otávio, com a voz pesada. Era família distante. Mas quando se rebelou, virou criada. Depois desapareceu. Clara tocou a moldura. A mansão não era apenas palco. Era herança de abusos. Quando saíram do quarto, Clara percebeu que um dos funcionários observava de longe, olhos baixos, expressão ausente. Mas algo nele fez seu sangue gelar. Ele estava lá no dia da ligação. E sempre ouvia sem falar. Clara se aproximou de Otávio. O inimigo não está fora. Ele está aqui. Ele não perguntou quem. Apenas assentiu, devagar, como quem já sabia. O capítulo começou com Paredes falando. Agora Clara entendia. Elas falavam porque quem as construiu nunca saiu, apenas mudou de pele. O perigo não era o porão. Era a casa inteira. Nos dias seguintes, a tensão se tornou mais palpável do que nunca. Clara percebia isso ao acordar, não era medo, era vigilância. Como se a casa, agora exposta, tivesse desenvolvido olhos. Como se caminhasse entre sentinelas invisíveis. E talvez fosse verdade. Otávio decidiu afastar funcionários temporariamente, mantendo apenas equipe mínima e os investigadores fixos. Até sabermos exatamente quem está com quem, ele dizia. Mas mesmo assim, algo escapava. Um relatório policial mostrou que a ligação misteriosa viera de um telefone público abandonado na região central, mas com uso de senha de acesso corporativa antiga da família Saldivar. Ou seja, alguém que pertenceu à estrutura original, não ao período de Regina. Cecília ouviu o relatório com estranha serenidade. Vocês estão lutando contra fantasmas antigos, disse ela. Mas alguém ainda está vivo o bastante para proteger a história. O jardineiro seu Joaquim aproximou-se de Clara quando Cecília saiu. Ela tem razão, sussurrou ele. Os antigos eram piores. Regina era só uma aprendiz de monstro. Clara se arrepiou. Você sabe quem é? Ele desviou o olhar. Sei o que vi. Mas naquela época, ninguém podia falar. Clara segurou o braço dele. Você pode agora. Ele abriu a boca para falar, mas uma sombra passou no corredor. O homem calou imediatamente. À tarde, policiais forenses encontraram algo que mudou todo o rumo. No fundo do jardim, sob uma pedra ornamental, localizaram um compartimento de metal com lacre enferrujado. Dentro, havia registros contábeis antigos, assinaturas, ordens de internação clandestina, ordens de isolamento doméstico assinadas não por Regina, mas por um procurador desconhecido da família. Otávio folheou os papéis com dedos trêmulos. Essa assinatura é de meu avô. O silêncio caiu pesado. Meu avô começou isso. Meu pai continuou. Regina herdou. E eu cresci dentro acreditando que era cuidado. Clara se aproximou. A verdade não te destrói. A mentira sim. Ele respirou fundo. Então vamos à guerra com ela. Naquela noite, Clara percebeu algo estranho. A câmera recém-instalada no corredor oeste estava desligada. Não por falha, por desativação remota. Ela correu até a central de segurança. Um arquivo inteiro estava apagado, não corrompido, apagado com senha administrativa desconhecida. Alguém está dentro da rede, alertou Clara a Otávio. Ele chamou os especialistas de TI. É alguém que sabe a estrutura da casa mais do que nós, concluiu o chefe de segurança. Cecília entrou no escritório, observando os monitores desligados. Se querem parar caos, parem de olhar para máquinas. Comecem a olhar para pessoas. Clara passou a observar discretamente os rostos dos poucos funcionários restantes. O motorista, sempre atento demais. A cozinheira, que evitava contatos visuais. O contador, que surgia sem aviso. E seu Joaquim, cuja memória parecia escolher o que lembrar. Ela era apenas funcionária, mas agora sentia papéis trocados, a mansão era estudo, e as pessoas, peças. Uma noite, Clara não conseguiu dormir. Saiu para caminhar pelos corredores agora vazios. Quando passou pelo salão principal, viu um vulto parado ao lado da porta que dava para o jardim externo. Era seu Joaquim. Mas ele não estava com uniforme. Estava vestido com roupas antigas, um terno velho demais, mas formal demais para um jardineiro. Não deveria estar acordada, filha, disse ele sem virar o rosto. Clara ficou imóvel. Quem é você realmente? Ele suspirou. Fui jardineiro. Fui mais do que isso. Fui menos também. Às vezes fui o que precisavam. Às vezes fui o que mandaram ser. Clara sentiu gelo na nuca. Você sabia da garota?
Vi quando a levaram. Fiquei calado porque me disseram que era para o bem da família. Depois, vi sua mãe ser levada. Me calaram com promessas. E você nunca tentou ajudar? O velho virou-se, os olhos cheios de culpa. Tentei uma vez. Por isso me tiraram a voz. Clara recuou um passo. Você fez parte. Ele assentiu, triste. Todos fizemos. Por medo, por covardia, porque achamos que alguém sabia o que era melhor. Clara apertou os punhos. E agora? Quem está apagando tudo? O velho olhou para ela com algo parecido com dor. O que começou com meu patrão não acabou com Regina. Ela só cuidou para que o segredo continuasse. Mas agora que o segredo acabou, quem lucrou com ele quer sobreviver. Clara sussurrou. Quem? O velho abriu a boca para falar. Mas a luz apagou. Um estouro elétrico. Escuridão. Clara ouviu movimento, passos rápidos. Quando a luz voltou, seu Joaquim estava no chão, desacordado. Ou morto. Clara correu para ele, mas ouviu algo antes de tocá-lo. Uma porta batendo ao fundo da casa. Alguém havia fugido. A polícia foi chamada. Seu Joaquim estava vivo, mas inconsciente. Armazenado, disseram os paramédicos. Um quadro de síncope, talvez induzido por choque emocional. Mas Clara sabia que algo estava errado. Ele ia falar, e alguém o silenciou primeiro. Otávio apareceu, furioso. Agora não estamos lidando com acidentes. Estamos lidando com sabotagem e tentativa de obstrução. Cecília olhou para Clara. A casa está reagindo. Não para proteger segredos, mas para proteger culpados. A partir dali, o plano mudou. Otávio instalou equipe de inteligência privada. Promotores assumiram os arquivos. Investigadores ficaram permanentemente alojados na mansão. E Clara, que começou como simples funcionária, tornou-se a pessoa de confiança, a observadora silenciosa de tudo. Ela compreendeu. A maior ameaça nunca foi o porão. Mas sim a possibilidade de que aqueles que o criaram ainda respiravam entre eles. Algumas portas se abrem. Outras, se trancam de volta. Mas as que escondem pessoas se tornam mais perigosas quando são descobertas. Clara agora estava no centro do fogo. E sabia que o último capítulo não seria sobre revelar o segredo, mas enfrentar quem ainda quer que ele continue escondido. O amanhecer chegou sem anúncio. Pela primeira vez em meses, a mansão estava completamente iluminada, não por ordem estética, mas por necessidade investigativa. Peritos, promotores, seguranças e oficiais cruzavam os corredores como órgãos vitais de um corpo que fora reanimado. Clara observava do topo da escada, sentindo um peso diferente, o peso do fim de algo e início de outro. Seu Joaquim ainda estava internado, mas estável. A tentativa de silenciá-lo agora era prova das forças que resistiam à verdade. Otávio, por sua vez, estava numa guerra que só parecia digna de alguém que finalmente entende o custo de herdar impérios. Naquela manhã, Clara caminhou pelo jardim acompanhando Cecília. O ar estava fresco, pássaros voltavam a frequentar o espaço, coisa que não acontecia há anos. Casas sentem quando são purificadas, disse a mulher, com voz calma. Clara sorriu, mas sua mente trabalhava. Ainda havia alguém atuando na sombra. Alguém que conhecia a estrutura antes mesmo de Regina. Talvez um nome nunca mencionado. Talvez alguém que circulava como aliado, não inimigo. À tarde, promotores convocaram Otávio. Achamos uma assinatura viva vinculada às ordens de submissão inicial. Otávio congelou. Viva? Sim. Uma pessoa que se afastou do país há anos, mas manteve influência remota. Clara sentiu o estômago virar. Quem? A resposta caiu como pedra. O administrador jurídico original da família. Um patriarca silencioso. Tio-avô de seu pai. Ele vive na Europa, hospitalizado há anos, mas sua procuração permanece ativa. Papéis foram assinados por representantes dele até o ano passado. Otávio respirou fundo. Ou seja, o homem que começou isso nunca pagou por nada. O promotor corrigiu. Não começou, institucionalizou. Cecília se levantou, frágil, mas imensa. Ele não decidiu sozinho. Alguém lhe deu justificativa moral. Alguém lhe convenceu que dor pode ser disciplina. Clara olhou para ela. Quem? Cecília apontou para os retratos antigos da galeria. A matriarca original, avó de Otávio, mulher que sorria elegante nos quadros,
mas nos arquivos era descrita como estrategista rígida, obsessiva por controle emocional. Clara entendeu. As prisões, os silenciamentos, os desaparecimentos, não começaram com homens. Começaram com ela. Regina apenas herdou a doutrina. Naquela noite, quando a equipe jurídica preparava documentos para processar responsáveis internacionais, Otávio procurou Clara no corredor oeste, agora aberto, limpo, sem grades. Ela quer te ver, disse ele. Clara seguiu com ele até a sala de Cecília. A mulher estava sentada perto da lareira, envolta em luz suave. Quero te agradecer, disse ela, segurando a mão de Clara. Eu não fiz nada sozinha. Fez o que ninguém fez antes, ouviu. A casa tentou falar por 15 anos. Clara se emocionou, mas Cecília não terminou. Agora escute outra coisa. Clara assentiu. A verdade nunca termina quando é revelada. Ela começa quando alguém decide o que fazer com ela. Você não é só testemunha. Você é Pote. Otávio aproximou-se. Minha mãe quer que você assuma a administração social do patrimônio, programas de apoio, reparação a vítimas, gestão da Fundação Evelyn. Clara ficou sem palavras. Eu? Murmurou. Sim, respondeu Cecília. A casa se abriu porque você veio. Agora você deve abrir outras casas. Nas semanas seguintes, a transformação começou. A antiga ala oeste foi convertida em centro de acolhimento terapêutico. A Fundação Evelyn foi criada para localizar desaparecidos e apoiar vítimas silenciosas. Funcionários agora tinham direitos, voz, psicólogos permanentes. Obras foram instaladas com placas dedicadas às histórias descobertas ali. Clara caminhava pelos corredores, antes prisão, agora lugar de cura. E percebeu algo curioso: onde antes havia frio, agora havia flores. Onde antes havia medo, agora havia passos leves. Mas o passado não desapareceu. Ele se tornou lembrança, que impede repetição. Certa tarde, Cecília chamou Clara para andar pelo jardim. Quero mostrar algo. Elas pararam diante de um portão lateral recém-restaurado. Este era o acesso que Regina usava para mover pessoas sem ser vista. Agora será a entrada pública do centro social. Clara tocou o metal com reverência. As portas mudam quando quem passa por elas muda. Cecília sorriu. Exatamente. No lançamento oficial do Centro Evelyn Moraes, a mídia voltou, mas agora para contar vitória, não escândalo. Otávio discursou, Cecília também. Mas o momento final foi reservado a Clara. Diante de câmeras, autoridades, sobreviventes e funcionários, ela respirou fundo. Ouvir mudou tudo. Porque alguém atrás de uma porta, física ou emocional, sempre está pedindo para que alguém escute. Hoje, esta casa promete que nunca mais ignorará um grito. A plateia ficou em silêncio profundo, o tipo de silêncio respeitoso, não cúmplice. Ela concluiu. Que todas as portas deste mundo encontrem uma Clara para ouvi-las. Quando desceu do palco, sentiu a mão de Otávio tocar a dela, não por dever, mas por reconhecimento. Você salvou mais gente do que imagina, disse ele. Eu só ouvi. E quem ouve muda destinos. À noite, quando tudo terminou, Clara caminhou sozinha pelo corredor oeste. Onde antes havia correntes, havia luz. Onde antes havia gemidos, havia silêncio leve. Onde antes havia uma porta trancada, agora havia um arco aberto, florido. Ela tocou a parede e sussurrou. Acabou. Mas algo respondeu dentro dela, com calma, sem medo. Agora começa. Ela sorriu. Porque entendia. Portas não existem apenas para separar. Existem para lembrar quem teve coragem de abri-las. E aquela mansão, que um dia aprisionou, agora respirava diferente. Não mais como carcereira, mas como testemunha transformada. Antes de terminar, responde uma coisa importante. De onde você está assistindo agora e que horas são aí? Eu amo ver até onde nossas histórias chegam. Comenta aí embaixo, deixa o like, compartilha com quem sente algo ouvindo narrativas profundas e se inscreve, porque amanhã tem mais uma história que vai te fazer pensar e sentir.